mesa proprietária e as vantagens de alavancagem financeira que você consegue ter nas suas operações. Mas antes, curte o vídeo, faz a sua inscrição no nosso canal e deixe um comentário para que o algoritmo possa entender que esse conteúdo é relevante e chegue a mais pessoas que até mesmo precisam conhecer o que é uma mesa proprietária. Olha só, o bacana de mesa proprietária são enormes fatores, né? Eu sou um fruto de mesa proprietária, mas o que eu quero dizer hoje é em referência ao que existe de possibilidade para que você erre menos, né? Eu tenho acesso, hoje fazemos a gestão de uma mesa proprietária pela Volarize Capital e temos produtos bem interessantes para o trader que está aí precisando. Então, entenda bem, né? O produto mesa proprietária, ele não é para um trader que está iniciando nesse universo, ele está aprendendo a operar. Ele já é para quem opera. Então, se você já tem um setup, vamos dizer um pouco mais, né? Se você já tem uma noção de mercado, já opera bem, mas aquilo que te falta é o capital, mesa proprietária é sim uma boa alternativa para você. Diferente do que inúmeros gurus falam sobre pegadinhas. Não existe pegadinhas, existe uma proposta comercial onde uma empresa deixa você operar uma subconta dela, no nosso caso, deixamos um trader operar uma subconta nossa e com isso ele tem uma parte dos lucros e nós temos outra parte dos lucros. Simples assim. A questão está na sua gestão de qual pacote escolher, qual o teu método de operação. E eu penso da seguinte forma, se você ainda não está operando bem, mesa proprietária também é um teste para saber disso. Sabe por quê? Lá atrás, quando eu estava fazendo as minhas operações por conta própria, eu tinha uma noção de que eu estava operando bem. Naquele momento, era o que eu achava. Naquele momento, o meu operacional me parecia ser relevante, me parecia ter resultado. Ótimo. O que eu passei a fazer? Comecei a operar com mais contratos. E aí eu fui conhecer aquele universo que até então eu não conhecia, que é o de alavancagem. Você está operando mais pesado e operar até mais pesado do que você pode, tá? Inclusive isso. Então, o trader ele vai passar por várias fases, né? Bom daquele que já começa no mercado sabendo operar de todas as formas, né? Não somente questão de um setup eficiente, mas o seu gerenciamento de risco, um emocional bem controlado. Isso não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas é operar com pouco dinheiro, operar nervoso, operar tenso, operar buscando até mesmo para pagar a conta. E todos nós sabemos de que essa teoria ela não é muito válida, né? Na verdade, na maioria dos casos vai quebrar inúmeras contas. E assim acontece durante todo o tempo. É uma culpa do mercado? Lógico que não. É um fator que precisa ser melhorado. Então entenda o seguinte, tudo que você faz, você precisa de evolução. Eu gosto, né, vou fazer uma analogia de uma outra coisa externa. Eu gosto de praticar jiu-jitsu. E o jiu-jitsu me traz a seguinte analogia para o nosso universo como trader. Imagine que você entre num tatame, você vista o kimono pela primeira vez, você vai começar a treinar com uma faixa branca, tá ok? Então você é um iniciante. Essa é o momento que você começa. Quando você vai evoluindo, você vai graduando e assim você vai conquistando outras faixas. Azul, roxa, marrom, até chegar numa preta. E depois da preta tem outras também. Isso vai até a vermelha, tá? O que eu quero dizer? No trade, a profissão trader não é diferente. Você tem que buscar a sua faixa branca dentro desse mercado. Você tem que começar, você tem que aprender. E aí vai de princípios básicos, né? De aprender como funciona a boleta, para que você não cometa aqueles erros tão básicos. Sabe aquele erro comum que era para eu ter entrado, comprado, errei a tecla e vendi. Era para eu ter vendido, errei a ordem, comprei. Isso é coisa de faixa branca, né? Desculpa a piada e analogia, mas no universo do jiu-jitsu existe esse tipo de comentário. Isso é coisa de faixa branca. E literalmente porque você está tendo erros de iniciante. Quando você já está mais avançado, azul, você sente uma necessidade de aprimorar cada vez mais. Então você começa a entender, tudo que você sabe é pouco,
Porém, você consegue enxergar que se você se dedicar, treinar, se capacitar, estudar, você pode ser um faixa preta. No nosso universo de mercado financeiro, como trader, é exatamente a mesma coisa. Então, o faixa azul, que está ali no universo do mercado financeiro, então é aquele trader que ele já sabe operar, ele já tem uma disciplina, ele já tem uma certa consistência, mesmo que pequena, ele tem tudo isso. O que ele precisa fazer? Ele precisa se testar mais, ele precisa botar mais pressão, porque a nossa profissão, quando você trabalha de casa, ela é um tanto solitária, então você não tem um nível de avaliação. E vamos trazer também que as redes sociais estão carregadas de informação do qual você vai acabar ficando perdido, não é? Vamos ser sinceros, aqui entre nós o mercado ele tem duas direções, para cima ou para baixo. Então, e aí quando você vai para o mercado financeiro, você vai para a internet, você encontra ali inúmeros cursos, fórmulas mágicas, setups, enfim, você vai encontrar tanta coisa que você vai acabar ficando perdido. Mas posso te falar, uma coisa que vai te dar uma confiança melhor no teu desenvolvimento como profissional é você vencer uma mesa. E o que quer dizer vencer uma mesa? Olha só, a mesa proprietária pode ser a sua única oportunidade de se colocar à prova daquilo que você acha que sabe. E eu passei por isso. Eu achava que sabia, mas eu precisava colocar isso à prova. E como que eu vou fazer isso? Né? Às vezes eu não tenho a oportunidade de trabalhar na instituição, às vezes eu não tenho a oportunidade de fazer uma coisa diferente com o que eu sei, a não ser colocar dinheiro na corretora e trabalhar ali no dia a dia nas operações, buscando oportunidades. Tirando isso, profissionalmente você consegue evoluir pouco. Vamos lá. Nesse momento, trazendo a minha história para esse vídeo, eu fiz uma inscrição numa mesa proprietária pela primeira vez, né? E já fui reprovado de cara, né? E aí eu comecei a entender uma coisa, peraí, eu preciso vencer esse negócio. Porque não era tanta questão financeira, na época era uma prova no valor ali de 300, 350 reais, algo do tipo, 400 reais, eu me lembro, que tinha até um desconto, enfim. Esse dinheiro eu usei para pagar o teste, tá? E aí nesse teste eu acabei sendo reprovado. Por quê? Eu coloquei todos os contratos disponíveis, né, que tinha. Então eu estava acostumado a operar 2 contratos de dólar e já cheguei à taca colocando o máximo. Aprendi naquele dia o quê? Eu estava acostumado ao meu conforto, que era operar 2 contratos, ter a minha média de operação. E aí eu fiquei encantado com a possibilidade de colocar pouca grana, tá? E operar tantos contratos. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, vou fazer essa prova, vou passar e vou levantar um capital legal em cima de uma mesa. Tudo errado, né? Deu errado, como deu errado. E aí voltei e comecei a pensar melhor sobre o caso. O que eu poderia fazer para ter um resultado, uma performance melhor? Primeiro, eu não escolhi o primeiro pacote, né? Eu escolhi o segundo pacote. Geralmente, sempre são os mais vendidos, né, dentro de uma mesa proprietária, porque ele disponibiliza uma margem de stop maior. Não é tão caro a ponto de gerar algum desconforto, mas também não é tão pequeno para que o stop fique tão curto. O que eu fiz? Peguei aquele pacote que disponibilizava mais contratos, na época, se não me engano, era 10 contratos. Operei com 2 contratos. Aí eu fui fazer o que eu sabia fazer e eu tinha uma margem maior. A mesa, toda regra de mesa fala que você tem um mínimo de dias. Porque o que a mesa quer? O que a mesa proprietária busca? Ela busca um operador que saiba operar. E o operador que saiba operar, ele só vai conseguir mostrar a sua capacidade de gerenciamento de risco, o teu operacional, a sua exposição, quantas vezes ele se expõe, né? Ou se ele é um boletador, um dedo nervoso, ele só vai conseguir mostrar isso com os dias. Ele não consegue mostrar isso em um dia. Então 5, 7 dias é muito pouco. Por isso que às vezes a mesa proprietária coloca a seguinte regra: se você bater a meta da mesa em 2 dias, um dia, o restante dos dias, que são o mínimo, né, de 7, você precisa fazer uma média. Porque o que conta para a mesa é mais a média do que o teu resultado final. Então quando você assina um contrato com a mesa, que você passa o teste,
ela entende que você tem uma habilidade e essa habilidade pode ser recompensada, tá? O que eu fiz? Peguei esse plano que tinha mais de 10 contratos, comecei a operar com 2. Acho que eu usei quase o mês todo, foi em torno assim, de 20 dias, faltando uma semana para fechar. Um mês eu consegui passar. Então, primeiro, eu fui ansioso. Putz, vi aquele tanto de contrato, nunca tinha operado tanto contrato. Fui operar e aí voltei para operar igual eu sempre fiz. Então, eu já tinha ali um modus operandi que funcionava, eu só precisava colocar a prova. Quando passei, comecei a operar a mesa e, de fato, foi nessa evolução, né? Sempre eu usava a seguinte estratégia. Quando eu operava, tentando fazer um caixa e já melhorar aquele caixa que, obviamente, a própria empresa disponibiliza para você. Ou seja, se você perder aquele capital, você está fora. Então, eu tinha uma responsabilidade. Por que você não faz isso com o seu próprio dinheiro? Aí é que está. Eu não conheci um método mais eficiente e que me pagava, né? Porque se eu fizesse bem, eu estava recebendo, para colocar disciplina no meu operacional. Não conheço. Porque se eu errasse, eu estava fora. E o sentimento de você estar fora é horrível. Entendeu? O sentimento... Porque quando você está sozinho, você tem sua grana lá, você fez uma burrada, né? Vamos falar mais leve. E aí o que acontece? A vergonha sua está ali, você desligou, saiu, ninguém está sabendo disso. Mas não tem entre aspas, uma pressão para que você faça direito, porque você sabe que tem outras pessoas por trás daquela tela que estão te avaliando. E dependendo do teu resultado, você vai estar fora desse negócio. Então é preciso ter essa responsabilidade. E isso te ajuda, isso te faz crescer como profissional. Isso tem várias vantagens para você se tornar melhor como um trader. Tá? Então isso foi uma coisa relevante. Quando eu estava operando, comecei a ajustar isso. Então no começo do mês eu criava um capital, no meio do mês eu conseguia aumentar um contrato, no final do mês eu estava aumentando 2, para trabalhar ali entre 5 e 6 contratos. Na época gostava muito de operar mini dólar. Isso foi durante um tempo bem bacana, tá? Obviamente tive meus momentos de erro absurdo, e aí é aquela coisa que não importa a idade do trader, tá? Você pode ter 30 anos como trader, vai ter o teu momento, você toma um stop desnecessário, você olha para trás e fala, caraca, não, isso aqui é tão óbvio, por que eu fiz isso? Vai saber, às vezes você não vai ter essa resposta. É tão óbvio depois que passa, né? Eu sempre falo o seguinte, do lado esquerdo do gráfico é fácil fazer a análise, é muito fácil. Do lado direito, quando tá tudo escuro ali, você tem probabilidades, né? Então você pode usar inúmeras probabilidades que o mercado pode te dar, análise técnica, fundamentalista, planilhas, robôs, automação, o que você quiser pode ser feito. Detalhe, você vai continuar com todas essas ferramentas usando uma palavra, probabilidade. Então existe uma probabilidade de você ir no caminho certo. Tá? O que a gente tenta fazer é sempre diminuir. Com isso, ainda assim, participei de várias, tá? Participei de várias mesas, internacionais inclusive, né? Tem uma que é bem famosa, internacional, e sempre tive isso comigo, eu preciso vencer a mesa. E o que era vencer a mesa? Eu preciso fazer o teste, eu preciso ir lá e ganhar dinheiro naquela mesa, eu preciso ter consistência. Isso me ajudou muito no modo de disciplina, entendeu? Eu tinha consciência de que quando eu estou fazendo isso, eu vou ter até... Inclusive, nessa época, eu tive melhor resultado fazendo isso do que com o meu próprio capital, com o meu dinheiro. Por quê? Quando é o seu, você parece que não tem medo. Você vai lá e mete o louco. E é uma coisa automática. Não sei se isso foi criado com essa enxurrada de cursos que existe hoje, mas existe muito isso, da pessoa falar assim, eu vou colocar 1.000 para ver. Eu vou colocar 2.000 para ver. Então ele já perdeu ali, tá? Só no próprio... Na frase que ele fala, vou colocar 2.000 para ver. Ele já perdeu, entendeu? Porque como assim você vai colocar 2.000 para ver? Você está pagando para ver o quê? Não é? Então, cara, você já está mais com o pé fora do que dentro. E quando você vira essa chave, você fala assim, cara, eu vou vencer uma mesa. Ou seja, eu vou passar num processo de avaliação, vou trabalhar com eles,
e vou me desenvolver. Isso vai ser uma ferramenta de desenvolvimento. Tá? Então isso é o que eu queria falar sobre como você pode e deve usar uma mesa proprietária para alavancar o teu perfil profissional, para você elevar de fato o teu profissionalismo como operador. Pode ser para alguém, pode ser para uma empresa, que eu quero dizer, ou para o seu próprio capital, ou enfim, o que você for fazer. Mas quando você se coloca à prova, você se prova para você mesmo. Tá? Então eu fiz aquela analogia do jiu-jitsu, porque inclusive eu quero mostrar aqui nesse final de vídeo isso daqui. Tá? A Volarize Capital, que é a empresa que eu trabalho, hoje nós temos um produto e oferecemos para o mercado justamente uma mesa proprietária. E olha que bacana, eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai acessar. Eu já vou colocar aqui uns planos aqui embaixo, tá, da B3. E os nomes vêm justamente, né, foi uma estratégia para que você possa entender isso, para que isso faça sentido. Começa com faixa branca, faixa azul, faixa marrom, faixa preta, e aí você tem uma exposição de números de contrato, você tem alvos, você tem um limite de perda, não tem drawdown, tem um teste mínimo de 7 dias com um máximo de 30. Você se encaixa aqui no melhor pacote que tiver for adequado para o seu momento. Tá? Eu coloquei o faixa azul porque ele é o mais vendido e no universo do jiu-jitsu existe muito mais faixas azuis. E o faixa azul é impressionante, né? Porque o faixa azul é aquele que é o maior índice de desistência, se não me engano, é o faixa azul. Porque realmente às vezes ele se põe à prova e desiste, de fato ele desiste. Então aqui a gente também tem esse pensamento, se coloque à prova, faça um teste, se avalie e daí você vê como que está o teu nível ali de profissionalismo, conhecimento com esse universo do mercado financeiro. Eu tenho absoluta certeza que o mesmo benefício que eu tive de evolução, gerenciamento, de resistência àquela pressão, me fez crescer muito, me fez crescer bastante, cara. E aí, hoje a gente está à frente de uma gestão de mesa proprietária. Tá? Então, quero fazer esse convite, vocês conhecerem nosso plano, conhecer mais produtos. A gente tem aqui disponível hoje para mini índice, mini dólar, tá? E para ativos digitais também. Tá? Então era isso que eu queria falar de mesa proprietária. Espero que esse vídeo seja útil para você, que possa te orientar. De repente você não estava pensando nisso e isso te abre uma possibilidade de evolução. Tá certo? Então é isso. Forte abraço.